Antes de começarmos o vídeo, é importante deixar claro o peso dessa partida. Japão contra a Nigéria marca o primeiro jogo da Copa do Mundo Sub-20, e não é só isso. É também a primeira partida oficial após o fim da Liga Não Egoísta, onde o time Bastard Mansion saiu invicto e como o grande vencedor. Outro ponto fundamental é entender a importância dessa Copa do Mundo Sub-20 dentro do universo de Blue Lock. O próprio mangá deixa claro que o torneio possui um nível de prestígio equiparável à Copa do Mundo profissional, sendo um verdadeiro palco para decidir quem é a nação mais poderosa e revelar novos prodígios para o mundo que vão dominar o futebol mundial. E para ninguém ficar perdido, vale lembrar: a Copa do Mundo Sub-20 está acontecendo no Japão, o país sede do torneio. Com tudo isso em jogo, essa partida não é um simples confronto. É um início de uma nova era para o Blue Lock. Izagi amarra seu cadarço e suspira, e ele diz que é uma máquina que vive de gols. Na verdade, ele diz que ele é uma máquina que vai fazer o Japão se tornar o melhor do mundo. E aqui a gente é apresentado ao grande estádio da PIFA, dando início à primeira partida da Copa do Mundo Sub-20, sediada no Japão, em um dos estádios principais do Blue Lock. A gente vê o início da escalação do Japão: Gagamaru Jin como goleiro, e os três zagueiros, o capitão Oliver Aiko, Ariu Jubei e Iko Niki. Na lateral direita a gente tem Ryoma Tigiri e na lateral esquerda Yo Hiyori. Também contamos com Tabito Karasu e Mikadi Rel, Meguro Bachira, o atacante mais forte do Blue Lock, e Toshihin, para finalizar, Izagi Oichi, o coração do Blue Lock. Nisso a gente é apresentado a Nigéria, ou pelo menos para os 4 personagens principais. E aqui eu vou dar um breve resumo para vocês. Onazi é o principal atacante do time da Nigéria. Ele funciona como um atacante único, em praticamente toda a partida. Com um grande senso de responsabilidade, ele trata todos do time como se fosse uma família. E para manter todos unidos, ele sempre diz sua frase principal: "Está tudo bem, porque eu estou aqui". E como sua principal arma, o Onazi tem uma estamina infinita e agilidade insana. Ele tem 19 anos, nasceu na Nigéria e 1,77 de altura. Kuzo é o capitão do time, sendo o personagem mais ágil da Nigéria e também tendo como principal arma os seus dribles, velocidade e intelecto futebolístico, e a maior parte da partida nós vemos o jogo pelo olhar dele. Então lembre-se, o Kuzo é o protagonista da partida por boa parte dela. Tem 19 anos, também nasceu na Nigéria e conta com 1,85 m de altura. O Boa é um defensor extremamente alto com grandes pulos, e a flexibilidade é uma arma dele. Esse personagem e o próximo não são tão aprofundados como o Onazi e o Kuzo, então não tem muito o que dizer sobre ele. E por último, o Belo, que é um meio-campista defensivo, com passes criativos e dribles intensos. Esse personagem é bem infantil e isso vai ficar mais claro um pouco mais pra frente. Nisso, Izagi sorri enquanto ele diz que é hora de sermos os melhores do mundo. E a primeira partida finalmente começa. A gente tem uma breve mudança de POV, onde a gente vê os meninos da Nigéria na infância deles. Eles estão jogando futebol, enquanto o Onazi pula e dá um chute na bola, enquanto o Belo, o Obo e o Kuzo dizem: "Vai, Onazi, nossa esperança brilhante". Aqui eu vou explicar como vai ser a mecânica da Copa do Mundo Sub-20. Bom, são 64 países que vão ser divididos em 16 grupos, com 4 em cada, que vão competir em um formato de todos contra todos. E os primeiros 2 times de cada grupo vão avançar para a próxima fase. Isso deixa 32 times no campeonato final, incluindo playoffs pelo terceiro lugar, vão ter um total de 128 partidas. Bom, o kick-off começa e a gente vê de um lado o Izagi e do outro lado o Rin e o Onazi ali embaixo. A bola já começa nos pés do Kuzo, o capitão do time nigeriano, que dribla facilmente o Izagi e dá um chute por debaixo das pernas do Rin. O réu tenta colocar o pé na frente, mas ele não consegue. Nisso, a bola tá chegando no Bashira, só que o Belo intercepta o Bashira, pega a bola dele, coloca as mãos atrás das costas dele para ele não conseguir virar e ele toca a bola. Nisso, o Ario, ele tá vendo a bola chegar e fala que o passe é muito desleixado, desajeitado. Porém, o Onazi ele dá um pulo e recebe a bola no ar, dizendo: "Tá tudo bem, porque eu tô aqui". O Aiko aparece na frente do Onazi, falando que ele tem uma boa flexibilidade. Mas o Onazi encontra uma brecha na defesa do Japão. O Onazi chuta, porém o Nico defende com a cabeça. O Onazi diz que a defesa foi incrível e a gente vê algumas penas de corvo. O Blue Lock Japão recomeça
com um forte chute do Caraço, que cai exatamente nos pés do Hiyori. Já logo faz o passe pro Rin. Assim que a bola cai nos pés do Rin, ele já dribla dois defensores da Nigéria e ele dá de frente com o Oboa, que diz que não vai deixar ele passar e vai parar ele. O Rin ativa os olhos do predador e diz que o Oboa é muito morno. O Rin dá um forte chute. A bola começa a fazer uma curva, porém o Onazi defende e diz: tá tudo bem, porque eu tô aqui. Os narradores vão à loucura dizendo: o Onazi parou ele. Porque ele está ali. Ambos os times estão batendo um no outro com magníficos ataques preventivos. Essa partida de abertura é uma colisão desesperada de duas potências. Depois da defesa do Onazi, o Izagi olha para cima e vê meio que o mundo em quebra-cabeças. E ele diz: não, eu já transcendi eles. Eu posso ver a visão da nossa vitória. O Aiko fala uma coisa muito interessante. Ele diz: é igual a nossa simulação. Os jogadores nigerianos estão aproveitando suas habilidades físicas para fazer e receber passes absurdos, e então finalizando, passando para o as atacante fazer gols. É um sistema único de objetivo. E quanto a nós temos um sistema egoísta que consegue pontuar de qualquer lugar. Sim, é exatamente como imaginamos. Então, basicamente, o Japão treinou e estudou muito como a Nigéria joga. Nisso, o Oboa cabeceia a bola em direção ao Kuzo. É hora do contra-ataque da Nigéria. O Kuzo recebe a bola, o Izagi e o Hell estão frente a frente a ele, para não deixar ele justamente tocar. Porém, o Onazi grita atrás do Kuzo e ele vê uma brecha para ele passar a bola de calcanhar. Antes mesmo do Onazi receber, Caraço rouba a bola e diz que o plano deles é muito óbvio. E aqui o Kuzo comenta algo: nossa coordenação de repente ficou ineficaz. Eles viram através de nós. Em só 2 minutos, o Blue Lock começou a se adaptar a nós. Aqui a gente vê a grande área da Nigéria, tem o Oboa, o Kuzo e mais um defensor nigeriano, e a gente tem o Caraço com a bola, o Izagi, o Hell e o Hiyori ali na esquerda. Um dos defensores grita para eles cobrirem o de cabelo azul, que é o Hiyori. O Caraço faz o passe. Ele faz o passe e cai diretamente no pé do Tigiri. Ele já deixa um dos defensores nigerianos no bolso com a sua velocidade e o Kuzo fica surpreso. E ele diz: dessa vez, em vez de subir pelo meio, ele tá correndo na lateral. Cuidado com o cruzamento. O Tigiri cruza a bola e a gente vê que o Kuzo pensa: está indo pro Itoshi Rin. Porém, a bola não foi pro Rin. A bola foi justamente em direção ao Izagi. No último quadro dessa página, a gente vê uma chuteira branca, enquanto um balão de fala do Onazi diz: não. O Onazi rapidamente cola no Izagi, digamos assim, e ele diz: eu sei que seu chute direto é perigoso, Izagi Yoichi, mas tá tudo certo, porque... E nisso o Izagi interrompe ele e ele diz: eu tô aqui? Isso de novo? Muda o disco. E o Onazi ele arregala os olhos e fala: hã? O Izagi toca a bola e continua dizendo: sua melhor arma é sua habilidade de aparecer em todo lugar para ajudar no ataque ou defesa, usando sua mobilidade ilimitada. Marcando, chutando, pulando, suas características básicas permitem que você corra livremente pelo campo, e isso mantém o time da Nigéria revigorado. Ou seja, se não deixarmos você relar na bola, seu time acaba. E aquele passe que o Izagi fez cai diretamente nos pés do Bashira. O Bashira já deixa um dos defensores da Nigéria no bolso e começa a correr em direção à grande área da Nigéria. E nisso, o Kuzo percebe que não é como se o Blue Lock estivesse se adaptando à Nigéria. Ele entende que toda a troca de ataque e defesa para manter o Onazi justamente longe da bola começa pelo Izagi. O Izagi e o Rin começam a se mover e o Bashira começa a preparar um chute. E o Kuzo pensa: eles estão chegando no gol. O par de ases estão se movendo. Qual o plano deles? Para qual deles o Bashira vai tocar? Enquanto ele diz: como se eu fosse tocar números uns. Ele passa por um dos defensores, ele passa pelo Onazi e ele dá um chapéu no próprio Rin, que até fica meio confuso. O Kuzo pensa: de última hora ele se forçou para dentro como um improviso. O Oboa até tenta parar ele, mas o Bashira chuta a gol, abre o placar do Blue Lock. 1-0 para o Japão. A bola entra na rede e a gente vê o Izagi e o Bashira sorrindo. O Izagi diz: nada mal, monstro. E o Bashira diz: vou espalhar o meu ego por todo esse campo. Então a plateia e os comentaristas vão à loucura. Gol, 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 Bashira, Bashira, Bashira. Passando pelos dois ases para fechar com um golaço.
É o jovem rei do drible do Japão. O Bashira, ele dá uma cambalhota no ar. A gente é apresentado ao flashback do Bashira, ou seja, ao treinamento para a Copa do Mundo Sub-20. A gente tem um flashback de 44 dias atrás. A gente vê que o Bashira está numa escola primária. Ele está tentando ensinar as crianças a jogar futebol. Só que as crianças não conseguem à primeira vista. Uma chuta a bola no outro, a outra diz que não consegue, o outro diz que é chato. E o Bashira entende. O que é óbvio para ele não é óbvio para outras pessoas. Aí ele começa a fazer um passo a passo com as crianças. E aí sim elas conseguem fazer as embaixadinhas. E ele diz: para ensinar alguém, você precisa explicar o que está sentindo em palavras. Isso te faz entender o que você está fazendo em termos de sentimento, assim como qual é o seu talento essencial. O Echo deu essa tarefa para ele para ajudar ele a descobrir a sensação de alegria que ele já tinha dentro dele, e que a essência do futebol dele é o drible. Voltamos para a partida atual. O Onasi parabeniza o Bashira. Ele diz: esse cara é muito bom. Tem uma breve conversa entre os jogadores da Nigéria e o Onasi só pede para eles confiarem nele. O jogo recomeça, dá o restart. O Kuzo pega a bola e já dribla o Bashira, porém ele é rapidamente marcado pelo Izagi enquanto ele pensa: assim como nos movemos no meio de campo, me tendo como eixo, eu tenho que ficar de olho no Izagi. Vamos rever nossa estratégia de jogo para a bola chegar ao Onasi, sem que o Izagi a pegue. Assim que o Onasi recebe o passe do Kuzo, o Ario aparece na frente dele, enquanto ele diz: eu vou ficar no seu caminho. Eu estudei uma nova arte secreta durante os 14 dias que o ego de empate me deu. Uma que é usada por defensores em confrontos, homem a homem. Princípio de espaço do judô. Ao ler as intenções do meu oponente pelo seu movimento, você pode prever sua próxima ação. Quando combinado com as minhas técnicas de defesa do futebol, eu viro uma personificação impassável de artes marciais. O Onasi no 1v1 não consegue passar pelo Ario e ele acaba optando por fazer um passe para o Kuzo, que rapidamente é interceptado pelo Nico. Kuzo tenta empurrar ele para trás e ele percebe algo. Ele diz: o que tem com ele? Eu não consigo empurrar ele para trás. Seu corpo é mais forte do que parece. Como esse garoto magrelo é tão forte? E aqui é revelado que o treinamento do Nico basicamente foi treinar, ou seja, ele tomou bomba. O Kuzo percebe algo novamente. Ele percebe que eles não necessariamente precisam estar conectados com o Izagi para criar jogadas. O Kuzo não consegue passar pelo Nico e rapidamente ele vê uma brecha no campo da Nigéria e diz: você não se importa de deixar esse espaço aberto? E nisso ele prepara um chute e toca pro réu. O réu recebe a bola, o Bashira tá sorrindo do lado dele, enquanto o réu diz: começando a cópia, vamos lá. Egoísta original. O Bashira dá um sorriso e diz: terminou o copia e cola? Vamos lá. Formação Bashira duplo. O réu copia o Bashira por completo, tem até uma abelha, essa marca da cópia do réu, e o Kuzo ele arregala os olhos perguntando: que diabos é isso? O réu copiado no Bashira deixa um dos defensores da Nigéria completamente no bolso e começa a trocar passes com o Bashira original, que rapidamente é marcado por dois defensores da Nigéria, mas ele logo faz um chapéu nos dois e manda a bola pro réu, que recebe de peito. Enquanto isso, a gente tem alguns pensamentos do Kuzo. O Bashira Meguro original e sua cópia estão fazendo combinações de jogadas coordenadas? Essa tática não estava nos dados. Não conseguimos se adaptar a isso rápido o suficiente. É um livre e técnico avanço no meio. Os dois Bashiras continuam trocando passes e o Oboa diz que tem que fazer uma falta neles e o Belo diz também que tem que parar eles de algum jeito. O Rin diz para passar e o Izagi diz: use algum de nós pontas. E esse quadro do Rin, Izagi, Bashir e Hell correndo em direção ao campo da Nigéria como se fosse uma horda é muito boa. Kuzo fica em choque e ele diz: agora eles têm chance de passar para um as, eles estão regulando seu ataque para servir em qualquer situação. Eles têm opções demais. O Blue Lock é impossível de prever. A bola continua nos pés do Hell, que começa a destransformar de Bashira, e o Hell diz, nessa belíssima página dupla: copie e mude. Modelo Tigiri. Aparece um 44 no olho direito dele, Pantera Sniper dos 44 graus. O réu chuta, copiado no Tigiri, o Belo não consegue parar e nem o Oboa. A bola passa fazendo uma curva perfeita por detrás do Kuzo e o goleiro tenta pular para pegar, mas não adianta. O réu crava a bola no gol. O réu ele fecha o punho quanto diz: eu vou ganhar por mim mesmo. O Blue Lock abre 2-0 em cima da Nigéria.
Os caras não estão clicando. Os comentaristas e a torcida vão à loucura e dizem que isso parece um chute que o Tigre fez na Liga Não Egoísta. Agora a gente muda brevemente o POV pro time da Nigéria completamente triste. O Onazi chega e diz: tá tudo bem. Nós chegamos tão longe passando por paredes como essa. Nós somos conectados pelo futebol. Nós somos a família mais forte do mundo. E a gente vai entrar um pouco no flashback dos meninos da Nigéria. 12 anos atrás, orfanato de Lagos, Nigéria. O Kuzo criança chegando no Onazi. Ele pergunta por que ele não tentou fazer nenhuma amizade desde que ele chegou. Ele pergunta se ele quer jogar futebol e diz que não é legal ficar sozinho, mas o Onazi não responde. O Kuzo explica que os pais deles ficaram doentes e também morreram, e por isso que o pessoal daí é como família. Ele diz que todo mundo é igual, e o Onazi não responde ele. Aí o Kuzo joga a bola no chão e diz: tá, então continua vivendo uma vida solitária. Você é chato. O Onazi pega a bola e joga na cabeça do Kuzo. E ele diz que ele não é sozinho. Ele fica repetindo isso. Os olhos dele lacrimejam. O Kuzo faz uma cara completamente diabólica. Só que do nada, o Onazi começa a correr. Ele passa correndo pelo Kuzo com a bola nos pés. Ele coloca a mão no peito do Belo, passa pelo Oboa, começa a driblar o Oboa. Ele dribla o Oboa e o Belo. Ele pisa na cara do Oboa fazendo impulso, ele pula no ar e marca um gol. Os garotos ficam completamente felizes com ele, até o Oboa mesmo tomando um chute de graça na cara. Eles perguntam o nome dele e ele diz que se chama Onazi. E eles dizem: prazer em te conhecer, Onazi. Voltando para o POV atual, o Onazi continua dizendo: nós somos uma nova família, confiem em mim. Depois do Onazi falar isso com seus companheiros, alguém diz: não tá tudo bem. E esse alguém é o Izag, com chamas de ego queimando por todo o seu corpo, inclusive em volta do olho. Ele diz: não tá tudo bem, porque agora na sua frente eu tô aqui. O Onazi faz uma cara de assustado, com medo. Aqui a gente tem um time skip. Os comentaristas dizem: faltam 10 minutos para o fim do primeiro tempo. Será que veremos o contra-ataque da Nigéria? Ou será que o Japão vai abrir uma vantagem ainda maior? O jogo recomeça, o Onazi faz um passe e o Kuzo recebe, enquanto ele pensa que depois de tudo isso já tá bem claro que o Blue Lock é o time mais forte que eles já enfrentaram. E ele diz que a força do time do Japão vem desses três no meio do campo, que é o Izagi, o Caraço e o Aiko. Ele diz que eles têm um QI de futebol muito alto e uma visão de jogo ampla, enquanto eles usam o intelecto e a lógica para analisar as táticas da Nigéria. Eles trocam entre ofensiva e defesa para controlar a estrutura total da partida. E sobre essa fundação sólida, eles têm duas lanças, de imaginação irrestrita e velocidade explosiva, que uma é o Bashira e o Tigiri. Então, o imprevisível gênio destruidor, o artesão copiador e o calmo armador canhoto. E finalmente, na linha de fundo estão seus dois contrastes de defensores de elite, que é o Ario e o Nico. O Kuzo faz um cruzamento, a gente vê o Izagi começando a correr, a bola passa pelo réu e o cruzamento do Kuzo tá mirando no Onazi. O Onazi recebe o cruzamento, enquanto a gente vê um pouco do flashback deles passando ali embaixo. Enquanto o Kuzo pensa: se tivermos o Onazi, será que podemos virar profissionais? No caso, o Kuzo criança. O Onazi passa a bola pro Belo, o Belo recebe mesmo sendo marcado pelo Hiyori, e aqui a gente muda novamente o POV, para eles na infância. O Oboa tá dizendo: então talvez a gente possa mudar a nossa vida e ficar rico. E o Onazi diz que virar profissional não é uma coisa tão fácil assim. Só que o Kuzo, ele olha pro Onazi e fala: mas a gente tem você, Onazi. E o Oboa concorda. E o Onazi fica até meio confuso com o que eles estão dizendo. Mas o Kuzo continua encorajando ele, que vai dar tudo certo porque ele tá aqui. E é daí que surge o eu tô aqui do Onazi. Depois a gente vê alguns jornais que a nova geração da Nigéria ganhou o jogo de 6-0. Onazi o Luminoso. E eles chamam ele de a luz da nossa esperança também. Nesse quadro a gente vê eles ganhando a Copa do Mundo Sub-20 da África, o Onazi dando um gritão, e o Kuzo recebe a bola novamente e ele diz: hora de acabar com isso. A arma do Onazi é sua resistência esmagadora devido ao seu coração e pulmão extraordinários. Falta 1 minuto para o jogo acabar. O Kuzo faz um cruzamento muito lindo mesmo. O Kuzo faz um cruzamento muito lindo, mesmo sendo marcado pelo Caraço e pelo Ario. Enquanto o Kuzo faz o cruzamento, ele explica algo. O maior motivo do Onazi ser um atacante está na sua capacidade. Finalização em pleno ar. Basicamente, dobrando a sua área de chute.
A gente vê uma mira se formando e o Onazi mirando no gol, enquanto ele diz: "Eu vou superar você, Izagi Yoichi." Porém, em frente ao gol, preparado, temos Gagamaru Jin, olhando pro Onazi dizendo: "Vem pra cima." A gente vai pro treinamento dele. Ele tá lendo a carta do ego e ele diz que ele tá usando muito o talento dele pra lutar. E na carta do ego diz que é para ele forjar um corpo de goleiro de verdade, encarando um desafio de rebatimento. Aqui a gente vê uma máquina que joga aquelas bolinhas de beisebol, sabe? E o Gagamaru tá na frente do gol enquanto a máquina tá jogando bolinhas. E basicamente o Gagamaru explica: elas são menores e mais rápidas que uma bola de futebol, e que ele tá treinando isso para justamente a velocidade de reação dele ficar cada vez mais rápida. E assim que ele defender uma, ele tem que voltar pro meio, sem perder tempo algum. E aprender a não usar só a cabeça, mas também o corpo. E bom, esse foi o treinamento do nosso grande Gaga Gold. A zaga do Japão não consegue parar, e o Onazi faz um chute com aquele cruzamento do Kuzo. Kuzo grita: "Vai, luz da esperança." E o Gagamaru diz: "É um bom chute. Sua trajetória tá indo pra cima." O Gagamaru começa a se movimentar enquanto ele diz: "Ah, mas meu corpo já se move por conta própria. Na real, essa bola tá bem mais lenta do que as de beisebol. Não vai passar por mim." O Gagamaru se estica completamente, tirando o chute a gol do Onazi, enquanto ele diz: "Eu sou a divindade que protege o Japão." O juiz finalmente apita e fim do primeiro tempo. O Gagamaru, sorrindo, ele diz: "Tudo sob controle." Logo depois daquela linda defesa do Gagamaru, os comentaristas dizem: "Como são fortes, esse é o Blue Lock Japão." O time da Nigéria foi completamente esmagado tanto no ataque quanto na defesa. O placar de 2-0 marca o fim do primeiro tempo. Acontece uma mudança de POV para o vestiário do Blue Lock, onde a gente tem o Height, o Kurona e o Nanazi comemorando. O Gagamaru e o Fukaku, eles dão um toquinho de mão também. E o Aiko diz que o Ario e o Nico tá indo bem, mas estão avançados demais, que é para eles prestarem mais atenção na linha de defesa no segundo tempo. Eles concordam com ele, mas dizem que não dá para aliviar a disputa da bola. Seguindo, a gente tem o Karasu limpando o rosto enquanto ele diz: "Na real, dava pra gente fazer mais um gol. Princesa e Hiyori, no caso Tigiri e Hiyori. Vocês não estão focando demais nos cruzamentos? Vê se chutam mais a gol." O Tigiri, poucas ideias, só manda o Karasu calar a boca e fala para ele esperar o segundo tempo. E o Hiyori, ele fala pro Karasu também chutar pro gol. Nesse momento a gente tem a Angry pensando como eles são orgulhosos. A gente ainda nem alinhou as coisas do segundo tempo, os meninos estão crescendo numa velocidade absurda. A gente tem que ganhar essa fase de grupos. Nós vamos vencer. Nisso, o Izagi começa a falar: "Não faz sentido vencer se formos jogar desse jeito. Se for para ganhar só fazendo de sempre, não vamos evoluir. Por isso, vamos testar coisas novas nesse segundo tempo." O Karasu e o Bashira ficam meio confuso e o Izagi continua explicando que tentou fazer isso no treino. Jogar como um falso 9, pressionando com os jogadores da segunda e terceira linha. E que se funcionar eles vão ter mais opções para o ataque. Mas o Aiko logo rebate o argumento dele. O Aiko diz que é interessante, mas e o risco? Você não acha que segurar o resultado até o fim também serve como experiência de jogo? E o Izagi responde: "Então vamos tentar as duas coisas, experimentar coisas novas e garantir os 3 pontos com a vitória." O Aiko concorda e o Nico diz que falar é fácil, mas testar novas ideias no ataque significa que a defesa também vai precisar se ajustar. E o Izagi diz que vamos acertar isso também. Caraço, ele faz uma cara ali meio de surpresa, perguntando se eles podem mudar tudo de repente. E nesse momento, o Rin diz: "Eu tô dentro. Só vencer não basta pra mim. Eu vou destruí-los de um jeito novo." É o Gold. Ele continua: "Aliás, eu não fiz nenhum gol ainda. Tá na hora de parar de bancar o bonzinho." O Izagi e o Aiko dão um sorriso. E aqui a gente muda o POV dessa vez pro vestiário da Nigéria. A gente tá vendo os meninos da Nigéria completamente cabisbaixos. E aqui a gente é apresentado ao técnico da Nigéria, que se chama Gambale. Ele disse que o Blue Lock é impressionante, que eles são capazes de criar jogadas em todo o campo e marcar gols ainda assim. E que o Izagi também é impressionante. Ele diz que não estão conseguindo jogar nada até agora. E que o Onazi não tá conseguindo jogar. O Onazi tá com uma toalha na cabeça e ele fala: "É a primeira vez que algo assim acontece. Mas que situação, hein? Então isso que é uma Copa do Mundo." O Blue Lock é um absurdo. Ele fala isso enquanto sorri. Os amigos dele ficam até meio surpresos, né?
com essa fala dele, e ele continua. No segundo tempo, aquele cara vai estar lá, o Izagi vai estar lá. Ei, técnico, pessoal, por que vocês acham que o Japão é tão forte? O Belo responde, é porque eles conseguem atacar de várias formas. O Oboa responde também. Todos os 11 estão tentando fazer um gol. E o Onazi concorda. É isso aí. Cada um deles vive pelo gol. A gente volta pro POV do Blue Lock, temos o Ego dizendo: por que vocês acham que as pessoas dizem eu quero vencer? Já pensaram nisso? Izagi olha, o Bashira diz: porque vencer é bom? E o Ego rebate: então, por que vencer é bom? O Izagi responde: porque assim você prova que é superior aos outros? O Shidou concorda com ele e o Ego responde: esse instinto está gravado no nosso DNA. Um indivíduo precisa se mostrar superior aos outros por natureza, ou não vai sobreviver. Os indivíduos mais fortes têm maior chances de deixar descendentes. O Blue Lock existe justamente para despertar esse instinto de sobrevivência e criar os indivíduos mais fortes. A gente volta para o Onaz dizendo que quer vencer o Blue Lock. Ele diz: vamos tentar jogar como eles. Que tal? Aí o Oboa pergunta: ou seja, cada um de nós ir atrás do gol? O Belo responde, mas a gente não sabe fazer gols como você, Onazi. O Onazi levanta e grita, isso não importa, vamos tentar fazer isso. Tudo bem, não é técnico? Ele concorda, vamos encarar esse desafio e derrotá-los de uma vez. E aqui é a decisão da Nigéria se tornar egoísta, assim como o Blue Lock, ou seja, cada um ir atrás do próprio gol. Voltamos pro Ego dizendo: contudo, se todos os seres humanos fossem guiados apenas pelo instinto de eu quero vencer ou quero provar a minha superioridade, conflitos e preconceitos se multiplicariam e as guerras jamais deixariam de existir. E para que isso não acontecesse, a humanidade criou leis e regras, na tentativa de evoluir o rumo a uma vida onde todos fossem tratados de forma igual. Entretanto, isso fez com que as pessoas pudessem viver sem ter o sentimento de eu quero vencer. Esse mundo apático é o que a humanidade chama de paz. O Izag meio que arregala os olhos e o Ego continua. E é por isso que eu continuo apelando para esse instinto de eu quero vencer, para que o verdadeiro desejo que arde em vocês não seja engolido por esse mundo apático. E claro, me incluindo. E nessa belíssima página dupla a gente vê o Onazi arrumando a faixa que ele usa na cabeça, gritando: vamos lá, Nigéria, enquanto as falas do Ego continuam. O Blue Lock é um laboratório vivo, criado para arrancar aqueles que se envolveram com a paz, expondo os seus instintos e desejos. Ó diamantes brutos que clamam, eu quero vencer, eu lhes considerei uma nova fórmula. Enquanto isso a gente vê o Izagi e os meninos do Japão voltando para o campo e o Ego continua: pois vocês sabem por que o futebol tem tamanho poder de cativar as pessoas? E nisso acontece o kick-off enquanto o Ego tá olhando pro campo. Os pensamentos do Ego continuam. A gente vê aqui uma página bem bonita onde tem o Chris Prince, o Loki, o Lavinho, o Noah e o Snuff, enquanto o Ego continua. Por que o futebol consegue cativar tanto as pessoas? Algum de vocês sabe? O kickoff começa, o Izag passa a bola para o Rin e o Ego continua. Não importa o lugar de nascimento ou a riqueza, com apenas uma bola, qualquer um no mundo pode começar a jogar futebol livremente. E sem dúvidas, essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas praticam esse esporte. A gente vê o Rin driblando dois defensores, enquanto o Kuzo e o Belo chegam para marcar ele. Mas no fundo, sua essência é ainda mais primitiva. Na verdade, a origem dos esportes surgiu da caça. A gente vê que o Belo e o Kudo chegam para marcar o rim, como ficou registrado nas antigas pinturas rupestres. O esporte nasceu nos combates corpo a corpo, nas competições pelo direito de ser o mais forte e alcançar a presa, assim como nos arremessos de pedras e lanças. Todos os esportes, originalmente, surgiram do desejo de conseguir alimento. Em outras palavras, conseguir comida, saciar a fome. A luta pela própria vida é a origem do esporte. Por isso, os corações das pessoas instintivamente se sentem tão cativados por esse esporte. A gente vê que tem meio que uma revanche do Rin e o Oboa, e dessa vez o Oboa leva melhor, pegando a bola do Rin. Vamos, Nigéria, para o contra-ataque. Ele chuta a bola pro Kuzo, ele faz um passe pro Kuzo, que já faz um passe pro Belo, e diz que não vai passar pro Onazi, dribla o Caraço e diz que vai marcar o próprio gol. O Caraço fica até meio confuso, ele diz que é uma mudança
ele pergunta se é uma mudança de estratégia e diz que não vai deixar ele marcar. O Belo passa a bola para um dos jogadores da Nigéria, que se eu não me engano o nome dele é Sadiq. Ele é marcado pelo Réu e pelo Tigiri, enquanto diz: nós também vamos jogar de forma egoísta. Nisso, enquanto ele é marcado pelo Tigiri e pelo Réu, os pensamentos do ego continuam. E o futebol como esporte, onde os jogadores se unem como equipe, compartilham um objetivo para encurralar a sua presa e finalizá-la. Nada mais é do que uma evolução da caça em grupo. Ele deixa o réu e o tigre no bolso fazendo um passe pro Onazi. Então, qual é o papel de um atacante? É aquele que põe sua vida em jogo, movendo-se através da linha de fogo, escondendo-se da visão do oponente, para alcançar seu objetivo e desferir um golpe mortal em sua presa gigante. É por isso o Onazi dá um chapéu no Izagi, e nessa página dupla perfeita a gente vê como se tivesse uma aura de um homem das cavernas caçando um mamute. O ego continua que o atacante é um ser que por instinto busca se tornar um herói. O Ario e o Aiko chegam na frente dele, ele não vê outra alternativa a não ser passar pro Kuzo. O Kuzo recebe o passe do Onazi, enquanto os pensamentos do ego continuam. Em outras palavras, o melhor atacante do mundo é, e nisso, o Kuzo dá um chute a gol, porém o Rin para com a perna direita. O melhor caçador do mundo. O Kuzo arregala os olhos perguntando o que aconteceu e o Rin diz: fraco demais, nerd de trança. Você não tem o desejo suficiente de marcar um gol. A torcida do Japão vai completamente à loucura e continuamos com os pensamentos do ego. É por isso que os humanos, mesmo apenas chutando uma bola, sentem o impulso primitivo da própria vida. E ao obedecer os nossos instintos, não podemos evitar nos sentirmos completamente cativados. A bola sobra no ar depois da defesa do Rin, o Aiko ativa a metavisão. Isto é o futebol e a equação da sua paixão. O Aiko cabeceia a bola que vai parar nos pés do Izagi e ele diz, enquanto os olhos dele queimam em chamas de ego: vamos tentar isso, Rin. O Rin concorda dizendo: vamos nessa, Izagi. E nesse quadro também muito bom, o ego tá com as mãos cruzadas em frente ao rosto dizendo: vão caçar. Caçadores que sonham em ser os melhores do mundo e provem que são heróis. E aqui a gente tem o que muitos estavam esperando, eu pelo menos estava esperando, que é a dupla Izagi e Rin. Aqui a gente tem um pequeno flashback deles conversando a nova estratégia. Ok, vamos mudar nossas táticas no segundo tempo e testar nosso novo padrão. Nós não vamos montá-lo como todos os contra-ataques de antes, o Izagi diz isso. Em vez disso, vamos centrá-lo em passar entre o Rin e eu, e nos separarmos bem no meio do campo, enquanto todos são livres para tentar seus próprios gols. É nosso sistema variável sem líder. A gente vê uma página muito bonita, como se o campo todo fosse uma malha quadriculada, e a gente vê o Izagi passando por Rin. Os jogadores da Nigéria ficam completamente confusos dessa mudança repentina de estilo, e os passes entre Izagi e Rin continuam. A gente foca no rosto do Rin e vamos para um flashback. 30 dias atrás, no treinamento do Rin no monastério, a gente tem o monge dizendo: esvazie sua mente, visualize o vácuo. O Rin tenta esvaziar a mente, a gente vê isso sendo representado como um copo vazio, porém uma mão chega e escala esse copo. A gente vê um mini Izagi e um mini Sai. O Izagi diz: e aí, eu sou o número 1. E o Sai diz: tão morno. E o Rin já fica logo puto. E o Rin acaba com a concentração dele. O monge dá uma chapuletada nas costas dele, enquanto ele fala: sem impedimentos inúteis. Calma, corrija, controle. E que é pra ele se desprender das fixações dele, que ele deve encontrar a verdadeira essência. O Rin ele fica meio puto e diz: droga, me desprender, esquece isso. Isso é impossível. Se não fosse por eles, eu não seria quem eu sou agora. A gente vê como se fosse dois fantasmas do Izagi e do Sai se formando. E alguns flashbacks do Rin. A gente vê ele criança, ele como besta da destruição na Liga da Egoísta, enquanto ele pensa: minha verdadeira essência é querer destruir o Izagi e o Sai. Mas o ego que eu descobri atrás desse impulso era: eu quero fazer gols enquanto me destruo. Qualquer coisa que interfira nisso é só um impedimento. A gente vê o Rin fazendo um passe pro Bashira, a gente vê que o ego tá acompanhando a partida e ele continua pensando: para os instintos da humanidade, futebol é uma forma de caça. E os atacantes são os heróis que abatem suas presas. O Bashira tenta um chute a gol, mas o Oboa defende, enquanto continuamos. Isso é uma verdade absoluta.
Em outras palavras, entre os melhores campos de caça do mundo, aqueles cujas mais aptas habilidades e resiliência mental conseguem se tornar o melhor atacante do mundo. A gente vê um chute a gol do Hiyori, mas bate na trave, e a bola sobra pro Tigiri enquanto o Ego continua pensando. Portanto, vocês devem testar seus egos para ver se eles chegam a esse nível de heroísmo. O Tigiri também tenta um chute, só que o Onaze defende com a cabeça, enquanto um dos defensores da Nigéria diz que eles continuam vindo. A bola sobra, enquanto o Belo continua dizendo: se não pegarmos a bola, eles não vão parar. A gente vê que a bola tá prestes a sobrar pro Rin, enquanto ele pensa: irmão, rival, melhor do mundo. Esses rótulos postos por outros são apenas impedimentos. Purificar meu desejo, remover os limitadores do meu impulso por destruir. Esse estado não pode ser uma mudança brusca. A bola realmente cai nos pés do Rin, que faz um passe para o Izag, que novamente toca para o Bashira, enquanto o Rin continua. Preciso fazer disso minha configuração padrão. O Bashira recebe a bola enquanto ele olha para o Rin e diz com um sorriso: aí vem a besta selvagem. E nessa página perfeita, o Rin continua: eu não preciso da minha língua de fora para entrar no modo besta. A gente vê a besta da destruição do Rin, a gente vê que ele tá na besta da destruição, mas ela tá muito mais contida. Inclusive ali nos olhos dele parece meio que tem um óculos, sabe, com as partículas da besta da destruição. O Izag com a metavisão começa a correr enquanto o Onaze fica levemente confuso, enquanto pensa: eles estavam cooperando na construção da jogada, mas agora ele tá indo sozinho. Espera, todos eles estão tentando marcar. Quem eu preciso parar? A gente vê que a bola tá com o Bashira e o Izag tá avançando juntamente do Hell e do Tigiri. O Izag e o Rin cada um vão pro lado e o Bashira prepara um cruzamento. Ele cruza a bola mesmo sendo marcado pelo Belo. O Obua tá marcando o Rin e o Onaze e o Izag e a gente vê onde a bola vai cair. Os pensamentos do Onaze continuam: um passe incrivelmente preciso. Como eu pensei, são os dois ases rompendo as defesas. O Izag com a metavisão diz: eu sei que está vindo, Rin, mas a trajetória da bola está vindo para cá. Eu estou na rota para alcançá-la um pouco antes dele. A gente vê que a bola está prestes a sobrar para o Izag e ele diz: está tudo conforme o planejado. O Rin com os olhos do predador pensa: Izag, se você usar sua lógica e se tornar uma ferramenta para a vitória, então eu vou me entregar ao prazer e vender a minha alma à adrenalina. E nessa página dupla impecável, a gente vê que o Rin usa o Izag como alavanca, ele meio que pula por cima do Izag, a bola tá literalmente na frente dele e o Ego diz: você alcançou, Itoshi Rin, a vontade de viver como um herói, sem medo da morte. O Rin crava a bola no gol da Nigéria. Depois desse gol lindo do Rin, o Izag dá um sorriso dizendo: seu maluco, herói ou morte, é isso mesmo? E o Rin abriu 3-0 no placar. A besta da destruição é desativada e ele põe levemente a língua para fora enquanto diz: eu limpei meus impedimentos e acordei minha essência. Os comentaristas e a torcida ficam malucos, inclusive a gente vê a mãe do Bashira, o pai e a mãe do Izag, e os narradores dizem: usando as costas de Izag e Oichi, não pegando emprestado, os dois se encaixaram como duas engrenagens para desencadearem um chute giratório devastador. O gol de Toshin leva o Japão para a liderança de 3-0. O Izag diz: isso foi o que você estava planejando, sua besta selvagem? E ele responde que só ficou de olho nele, demônio da lógica. Quando Onaze se moveu para nos bloquear, você iria só usar suas armas duplas para ir ao redor dele e pontuar, se eu não tivesse feito nada. Então eu precisava acabar com ela antes disso. E foi quando eu fiquei inspirado em fazer o chute. Eu vou transcender você, me dedicando totalmente a esses impulsos para fazer o gol. Então, quando aquele irmão mais velho de merda entrar no time japonês, eu vou ser um atacante que pode negar completamente a existência dele. E na moral, esse quadro dele falando do Sai é bizarramente bonito. O Izag diz para ele continuar assim, que quanto mais ele transcender a imaginação, mais o Izag vai usar isso para ficar mais forte. O Bashira diz que não dá pra deixar só os dois se divertirem, o Chikiri diz que o próximo vai ser dele e o Karasu diz que não, na verdade vai ser dele. A gente muda brevemente o POV pro banco, onde a Anne tá comemorando que tá 3-0 e que é a primeira partida de um torneio tão difícil assim, mas que todos estão indo bem. Que a ofensiva dele é perfeita, o jeito de pontuar é perfeito e até a maneira de encontrar novos padrões é perfeita. E o Ego responde ela:
Graças ao talento e fortitude mental do Itoshi-rin, ele é alguém que nasceu como um atacante que cumpre as condições necessárias para ser um herói. Seus talentos naturais são inegáveis, mas tem mais um caminho para o heroísmo, e nós vamos continuar levando todos eles a ansiarem pelos holofotes. É assim que o feitiço do Blue Lock vai extrair seus talentos, não esqueça disso. E a Anri concorda. A gente vê novamente o time da Nigéria completamente devastado, e aqui é mostrado que falta 15 minutos para o jogo acabar. E basicamente eles estão falando que não tem como conseguir 3 pontos para empatar, que o Japão é muito forte. Mas o Belo toma as rédeas da conversa e diz: "Isso não é divertido pra caramba?" E o Oboa fica até meio confuso, mas responde: "Bom, todos nós estamos tentando pontuar. É algo que eu nunca senti antes." Os defensores concordam e o Belo continua, não é? E o Belo continua dizendo: "Vai ser difícil nós ganharmos, mas pelo menos vamos conseguir um gol. Se conseguirmos fazer um gol, eu sinto que algo vai mudar para nós." O time da Nigéria concorda, porém o Kuzo e o Onazi fazem silêncio. Enquanto isso, o Izagi chega até a equipe da Nigéria que estava conversando. E ele diz: "Desistam. Não tem sentido. Vocês são como crianças que acabaram de ver um filme e ficaram animados por um momento. Vocês ficam inspirados pelos personagens do filme e decidem tentar viver assim. Vocês acham que tiveram a ideia sozinhos, mas vocês só estão absorvendo passivamente as partes mais convenientes disso. Não é nada além de um ego instantâneo que você esquece no dia seguinte, depois de sair do cinema. Isso não é o suficiente para mudar ninguém." O time da Nigéria fica meio confuso. O Belo pergunta: "O que você falou?" E o Oboa também pergunta: "O que você sabe sobre nós?" E o Izagi continua: "Vocês estão usando a palavra nós. Nós podemos mudar o que você sabe sobre nós, transformando isso em um problema em grupo. Vocês estão evitando o desconforto essencial do que está acontecendo. É só uma psicologia de massa que deixa a responsabilidade para o outro e deixa você parar de pensar sobre isso. Eu não tô falando isso para todos vocês como um grupo, eu tô falando isso para cada um de vocês." O Izagi coloca a mão assim na cabeça, fazendo um pensa-mark, e diz: "Esvaziem suas cabeças e reconsiderem isso para vocês. O que você sente enquanto luta contra o Blue Lock?" O Onazi meio que fecha o punho assim e diz: "Frustração. Eu não quero que acabe assim." Enquanto queima em chamas de ego, ele continua: "Mas eu sinto que do jeito que tá agora, eu nunca vou ganhar do Blue Lock." O Izagi logo rebate ele dizendo: "Ah, isso é bom. Você quer formar lembranças com seus amigos?" E o Onazi diz que não quer. "Ou talvez você queira o título de herói da Nigéria." E ele grita dessa vez: "Não, eu quero ser o melhor atacante do mundo." O Izagi dá um sorriso e diz: "Certo, então venha me esmagar e mude sua vida egoísta." Ele passa a bola pro Onazi e o Onazi diz: "Você manda bem, Izagi. Esse seu ego ardente, insaciável, de onde ele vem?" O Izagi, desmontando em quebra-cabeças, diz: "Curiosidade em mim mesmo." 44 dias atrás, o ego de Izagi se transformou. Os comentaristas dizem: "Restam apenas 15 minutos na primeira partida da Copa do Mundo Sub-20. O novo time Sub-20 Blue Lock Japão está na liderança por 3-0. E agora, à medida que o jogo chega ao fim, vão entrar dois novos jogadores." E aqui a gente tem a entrada do Kurona e do Haichi e a saída do Hiyori e do Tigiri. O ego diz: "O experimento acabou. 15 minutos sobrando. Deixem eles no zero, Blue Lock." E aqui a gente tem o restart, sem Tigiri e Hiyori, agora com Kurona e Haichi. A gente vê a carta do ego. Na carta diz pro Izagi aprender sobre futebol. A gente vê que o Izagi tá na casa dele vendo alguns DVDs que o ego mandou pra ele. A gente vê ele viajando, vendo jogos presencialmente. Com esse tratamento especial que o ego me deu, quanto mais eu aprendo sobre o futebol no mundo, mais meus valores são revisados e mais expansivos. Futebol é tão divertido e fascinante, mal consigo esperar para voltar e testar. A gente vê que ele vê duas crianças comemorando o gol da equipe e o Izagi fica em silêncio. E ele pensa: "Pensando nisso, por que eu comecei a jogar futebol?" A gente vê o Izagi criança, muito fofinho inclusive, sentado no sofá, enquanto os olhos dele lacrimejam. Ele começa a chorar, falando que tá com medo, e a gente vê que a mãe dele diz que é só um mosquito. A gente vê o pai dele dizendo: "O Izagi tem medo de tudo, hein? Ele fica assustado e chora até com gotas de chuva."
O que a gente vai fazer com ele? Ah, eu sei. Vamos todos ir para isso como uma família. Eu consegui ingressos. Que os três vão para um estádio de futebol ver um jogo presencialmente. A gente vê a torcida, o estádio gigantesco. A gente vê o Izag, a mãe e o pai dele. Ele tá ali sentadinho. E eles falam que se ele ficar com medo é para ele falar para eles. E o pai dele diz que ele tá surpreendentemente muito calmo. O Izag, observando o jogo, pensa: tantas pessoas, tanto entusiasmo, dois times de 11 caçando a bola e fazendo gols. Naquele momento, eu senti como se meu cérebro tivesse acordado. Que sentimento é esse? A gente vê essa página, muito bonita inclusive, de um dos jogadores fazendo gol e como se tivessem bolhas, né, saindo do Izag. Eu quero tentar isso também, eu quero ficar bem ali. Agora que eu penso sobre isso, deve ter sido a estimulação dos meus sentidos de caça que o Ego-san falou. De qualquer forma, o futebol era divertido e eu queria aprender mais sobre, para continuar ficando melhor e mais forte todo dia. Eu estava absorvido em mim mesmo, mas esse sentimento foi ficando mais fraco enquanto eu ficava mais velho. Ele foi enterrado e quase desapareceu. A gente vê alguns flashbacks de quando ele perde o interclasse. Meu coração estava prestes a morrer. Então é por isso, quando eu vim ao Blue Lock e conheci todos esses egoístas, eu finalmente percebi. Aquele sentimento animado de antes, que eu quase perdi, era, na verdade, a gente vê vários flashbacks passando da Liga Neo Egoísta, inclusive, curiosidade em mim mesmo. Nessa página dupla, a gente vê o Kurona não deixando o Onazi pegar a bola, e a gente vê que ela aparentemente vai sobrar pro Belo, enquanto o Izag continua pensando: isso mesmo, se eu não me animar eu mesmo, então quem vai viver a vida por mim? A gente vê que o Izag chega primeiro na bola, toma ela do Belo e ele continua: me adaptando às coisas, esmagando minhas expectativas nos outros. Prazer, frustração, até desespero. Tudo isso. Venham com tudo. Eu quero viver nesse campo de batalha para conhecer um novo eu. Me dê esse estímulo do futebol. Essa página aqui, meus amigos, ela é perfeita. A gente vê o Izag queimando em ego nos olhos, enquanto ele tá se desmontando em quebra-cabeça, misturado com ego. Ela é simplesmente perfeita. O Izag tá com a bola indo em direção ao campo da Nigéria, e a gente vê o Onazi dizendo: curiosidade nele mesmo. Eu me pergunto se eu posso viver como você também. O Izag é marcado por dois defensores, ele faz o passe para o Batira e ele diz: isso é tudo que vocês têm, Nigéria? Se vocês querem ser os melhores do mundo, então superem o Blue Lock, superem meu cérebro. Izag grita isso enquanto diversas peças de quebra-cabeça com os rostos do time nigeriano aparecem em volta dele. O Aiko chega ao lado dele e diz: cuidado com as provocações, Izag. O Ego nos falou para deixar eles no zero. A moral dele estava prestes a ser dizimada. Então por que você está animando eles? E ele responde: eu posso transformar em dados. Se um deles despertar, eu posso experimentar uma nova forma de futebol. Se eu puder me adaptar a ele e parar esse egoísta, então o Blue Lock vai evoluir ainda mais, certo? E o Aiko, ele meio que arregala os olhos e pensa: o quão ganancioso esse cara é. E mais, mesmo se eles fizerem um gol, ainda vamos ganhar. 5 minutos sobrando. Eles vão despertar ou nós vamos nos adaptar? O Izag começa a correr e diz: eu vou deixar a linha de trás com você, capitão. O Aiko dá um sorriso e pensa: você tá me testando também, egoísta? Entendido. Um dos defensores da Nigéria diz para cobrir a esquerda, enquanto o Bashira tá com a posse de bola. Ele faz um chapéu em um dos defensores da Nigéria, que cai justamente nos pés do réu. Porém, o passe foi muito alto e o Oboa cabeceia a bola, dizendo que é a terceira vez que ele faz isso. A bola sobra e o Carazo diz: você é ordinário demais para isso. E o Kuzo diz: não, isso é o que você é. O Kuzo passa por frente ao Caraço, o Caraço fica completamente no bolso, e o Kuzo tem a posse de bola. Enquanto o Onazi diz: boa, e o Kuzo começa a pensar: Onazi, você nos deu esperança para continuarmos vivendo com o nosso sonho de ganhar a Copa do Mundo. Estar com você era tão divertido, era um sonho, mas... E aqui a gente vê que é meio que um quarto do Kuzo ou do pessoal da Nigéria, e é outro flashback. Eles têm uma conversa. O Kuzo diz: os dados dizem que eles não estão aumentando os padrões de ataque, que eles estão ganhando, mas o nosso poder de pontuar está gradualmente caindo, que nesse ritmo tem uma probabilidade alta dos outros países elaborarem contramedidas e pararem o time da Nigéria. O Kuzo dá uma sugestão de parar de deixar só o Onazi como finalizador e trazer mais um jogador para ajudar o Onazi no ataque. E ele disse que o treinador também sugeriu isso.
O Onazi olha para ele e diz: Mas então, se a gente fizer isso, não vai fazer com que você tenha menos tempo de jogo, Kuzo? Ou o Oboa, ou o Belo? E ele responde: Bem, nós vamos ter que lutar para jogar. Sempre tem uma batalha na escalação inicial do futebol. É a hora de aceitarmos que as coisas não podem continuar assim. E o Onazi diz: Não, nem pensar. Eu não quero jogar futebol se não for com vocês. Eu era tão sozinho e todos vocês me salvaram. Eu quero recompensar vocês por virarem minha família. Eu quero levar você para a Copa do Mundo e ganhar junto. Então nós não vamos mudar nosso método. Não precisamos de outros jogadores. Uso pensa enquanto o Onazi diz tudo isso. Onazi, isso me faz tão feliz que eu poderia morrer. Mas essa escolha não vai só matar suas próprias possibilidades? A gente vê que o Onazi sorri e diz: Tá tudo bem, eu tô aqui. O Kuzo com a posse de bola começa a avançar enquanto ele continua pensando. No fim, eu cedi pra gentileza do Onazi e não consegui falar. E antes que eu soubesse, nosso sonho havia ido de ganhar a Copa do Mundo para estarmos juntos. Mas agora, isso foi exposto aqui pelo Blue Lock. Não, Yoichi Zag expôs isso. A gente vê que ele tá sendo marcado pelo Caraço e pelo réu, e o Onazi grita para ele passar enquanto ele continua pensando. Aqui no lugar mais quente do mundo, você não pode seguir em frente a menos que nos jogue fora. O Blue Lock revelou a parte do seu ego que faz você lutar por si mesmo. A gente vê que ele dribla o Caraço e o réu e continua. Persiga essa curiosidade em si mesmo. O Height grita para parar ele e o Caraço se pergunta quando foi que ele ficou tão afiado assim. O Height dá um jogo de corpo nele e ele continua pensando: o nosso sonho de família talvez acabe aqui, mas mesmo assim eu quero ver quando você conquistar o mundo. Essa é a minha curiosidade. E nessa página dupla muito bem feita, Kuzo faz um cruzamento que passa por cima do Ario. O cruzamento começa a chegar no Onazi enquanto ele continua seus pensamentos. Minha esperança brilhante deixa-me ver você alcançar o mundo com esse chute. O Onazi prestes a receber o cruzamento e o Aiko na frente dele dizendo: o novo egoísta tá bem aqui. A gente vê o cruzamento chegando do Onazi, só que o Aiko tá bem na frente dele, enquanto ele tá pensando. Um contra-ataque na grande área e um passe certeiro. Droga. Se eu parar ele, vamos acabar com isso com tranquilidade. E aqui a gente tem um 1v1 do Onazi e o Aiko. E o Aiko continua: o alcance do chute do Onazi é grande. Preciso me preparar para um chute de primeira. A gente vê meio que aquela mira que a gente também viu, se eu não me engano, no jogo contra o Blue Lock versus Sub-20, enquanto ele continua pensando. Em cima, embaixo, esquerda, direita. Ele tem 4 padrões de chute. Minhas chances de pará-lo são 1 em 4. Porém, no meio do embate, o Izag chega correndo e diz: dou um passo à frente, seu desgraçado exibido. Eu vou acabar com seu chute. O Aiko dá um sorriso e fala: o Izag está destruindo o espaço dele. O Izag segura no Onazi, enquanto o Aiko continua: se ele quiser chutar dali, ele só tem uma opção. Eu posso destruí-lo. As chances de pará-lo estão em 1 para 1 agora. O Onazi meio que recebe com o peito. O Aiko fica confuso com o que acabou de acontecer, porque ele tá literalmente sendo segurado pelo Izag. E o Aiko pensa: ele se virou para dominar de peito. O Onazi nunca fez nada assim. Ele ignorou a minha marcação, o Izag pensa. Mas o gol tá bem atrás dele. A gente vê que o Onazi se desprende do Izag. Ele pula e gira no ar, enquanto vemos o Izag dizendo: ele despertou. E o Kuzo diz: esse é o novo Onazi. E o próprio Onazi diz: puta merda, dentro de mim uma parte tá pegando fogo. Ele faz um chute, porém o Aiko sorrindo diz: você está despertando, mas eu estou despertando também. E o Aiko neutraliza completamente o chute do Onazi e também o despertar do Onazi. Enquanto o Onazi pensa: ele defendeu? Impossível. Como ele fez isso? E o Aiko pensa: o Izag despertou o nosso inimigo, enquanto me despertou também. Basicamente, nós não sabíamos como seria esse despertar, mas ele me preparou para esperar uma jogada que não havíamos visto ainda. Graças a esse pensamento, o meu corpo estava preparado para reagir. Um novo tipo de defesa, preditivo para destruir despertares. Porém, a gente vê que a bola tá prestes a entrar no gol. E o Aiko pensa: mas a bola vai entrar ou vai ir pra fora? A gente vê o Kuzo torcendo pra bola entrar no gol. O Gagamaru se estica e diz: isso é demais pra mim. A bola quica na trave e ela sobra. O Kuzo faz uma cara meio de espanto e o time da Nigéria vai igual uma horda pra cima da área do Japão. A gente vê Belo, Oboa e mais um dos jogadores da Nigéria. O Ario e o Nico não conseguem parar eles. A bola tá no posicionamento perfeito pra alguém finalizar, porém a gente vê uma trança.
E a trança do nosso menino Corona, que tira a bola, mandando ela justamente para o meio do campo. E cortamos pro Ego dizendo, uma vitória perfeita. Os 45 dias de treinos que trouxemos aqui, a execução impecável das várias táticas com a sugestão do Isaac e o novo padrão de ataque do Rin Toshi, tudo levou a isso. Essa é a vitória da Copa do Mundo Sub-20 que procuramos. A estreia ideal para os egoístas que eu criei. Ótima estreia, Blue Lock. A gente vê a bola passando por cima do Onazi. A bola cai nos pés do Izag, que diz, ainda não acabamos, Blue Lock. O Ego faz meio que uma cara de espanto e o Izag diz, vocês estão satisfeitos? E aqui a gente tem informação que falta 1 minuto pro jogo acabar. A Anri fica confusa perguntando o que o Izag tá fazendo e a gente vê que o Izag tá com a posse de bola. O Kuzo pensa, é sério? Ele realmente tá tentando fazer outro gol agora? E ele grita, aqui vai um contra-ataque e faz rapidamente um passe pro Rin. O Rin deixa 2 jogadores da Nigéria no bolso. Ele passa para o Izag, enquanto o time da Nigéria todo volta para parar eles. O Izag faz um passe para o Caraço, que novamente troca um passe com o Izag, e ele diz, leve ela para cima, monstro. Ele passa para o Bashira, que logo dribla 2 dos jogadores da Nigéria, e o Kuzo grita, fiquem de olho no Izag, ele ainda não pontuou, então ele vai tentar fazer um gol na última jogada. O Bashira pensa, não, essa teoria é rasa demais, o nosso egoísta não pode ser resumido a isso. Se ele quisesse só pontuar, ele teria uma chance melhor. Se ele e o Rin tocassem entre eles até o gol, a gente vê o Izag e o Rin avançando enquanto o Bashiro tá com a bola pensando ainda. Mas o fato dele ter tocado para mim significa que agora o Izag está pedindo outra coisa. O Izag faz um gesto e o Bashira sorri e os olhos dele começam a queimar em Ego e diz: eu te ouço, parceiro. Rotação inversa. A gente vê que o Bashira chuta e o goleiro da Nigéria diz: fica de olho na área do gol. Uso chega correndo e a bola tá indo diretamente pro Izag. O Onazi tá vendo a bola chegando, porém o cruzamento do Bashira foi muito rasteiro. O Oboa e o Belo marcam completamente o Rin, o que deixa o Onazi e o Kuzo marcando o Izag. Porém, o cruzamento do Bashira tá chegando. Enquanto o Onazi e o Kuzo pensam, nós vamos parar você, Izag Yoichi. O Izag olha para a bola e diz, ali. Eu estava esperando por essa adaptação. E a gente vê um movimento similar ao que o Onazi fez. O Onazi fica meio espantado e pergunta, o que? Esse movimento? É a armadilha reversa que eu fiz antes? A bola tá chegando aos pés do Izag e o Kuzo diz, mas não no meio do ar. É um passe terrestre modificado só para ele. Esse maldito pegou a técnica que o Onazi acabou de inventar e instantaneamente remodelou ela à sua própria versão. O Izag domina a bola enquanto ele diz, não ganhe por acidente, faça a vitória inevitável, mas não fique preso por uma fórmula que você criou antes. O Izag dá um pulo com um giro enquanto o Onazi diz, isso é, alguém no caminho de ser o melhor do mundo. O Izag chuta enquanto ele pensa, aposte tudo nela. Seus pensamentos, seus prazeres desconhecidos, sua curiosidade em si mesmo. Uma arma se formando bem atrás dele, muito bonito por sinal. A gente vê como se a bola fosse literalmente uma bala. E a Anri fica até meio surpresa e pensa, um voleio de lado rápido e invertido, enquanto o Izag continua pensando. Manter o status? Que se dane. Viver nesse campo de batalha significa me testar de novo e de novo. E a gente vê literalmente como uma bala, a bola cravando no gol nigeriano, enquanto o Izag sorri dizendo, seu futebol não é mais o suficiente para mim. De empate Ego. O Izag dando um gritão enquanto todos os meninos vão para cima dele abraçar ele e comemorar, enquanto o narrador diz, partida de abertura da Copa do Mundo Sub-20. Fim do jogo. Japão vence por 4-0 a Nigéria. Os narradores novamente gritam, gol, gol, ele está aqui. A gente vê que na torcida tem a mãe do Izag, o pai do Izag e a mãe do Bashira comemorando. E nessa página dupla o Bashira tá pulando em cima do Izag e o Corona tá chegando para abraçar eles, enquanto o narrador continua. Yoichi Izag, com o gol final do jovem as do Japão, o Blue Lock consegue uma vitória esmagadora na primeira rodada. O Izag e o Bashira
Bashira dão um toquinho de mão e o Bashira diz que isso foi telepatia e o Izag fala que ele é o melhor e que sabia que ele daria aquele passe. O Bashira sorri e diz que é o único que conseguiria fazer uma manobra tão egoísta assim. O Crona pula no Izag e no Bashira fazendo uma comemoração enquanto o Height tá gritando que ele é o Height Dingo e deixou eles no zero com a defesa deles. O Rin olha pra todo mundo comemorando com uma cara séria e no banco a gente vê o Barou falando que esse jogo é irritante e o Shidou falando que o jogo deixou ele animado. O Kurona sobe nos ombros do Bashira fazendo uma comemoração. O Aiko chega dizendo: "Ei Izag, essa técnica maluca que você tentou, o quanto dela você planejou?" E o Izag diz: "Nada. Aquele último chute foi por improviso. Eu estava esperando que o Onazi despertaria, mas eu realmente não tive ideia, até aquele momento, que ele faria um chute depois daquela armadilha. Depois que você parou ele, eu me inspirei a tentar fazer a minha própria versão daquele chute." O Aiko diz: "Saquei", enquanto ele pensa: "Esse maluco, sua velocidade de imaginação e inspiração estão em outro nível comparado a antes. Seu egoísmo poderia devorar o plano inteiro do ego." Izag dá um sorriso e diz: "Eu consegui testar isso graças a você. Obrigado, capitão." Mudando brevemente o POV para a equipe nigeriana, eles estão se lamentando que foram totalmente obliterados pelo Japão. Inclusive, o Kuzo também diz que eles devoraram tudo. Ele continua o pensamento enquanto olha para o Izag. "Nossa chama, meu ego, a evolução do Onazi. Ele forçou esse despertar e fez parecer como se ele estivesse reunindo dados para o time do Japão. Mas no fim, tudo isso serviu para o fazer crescer. O quão estoico esse cara consegue ser? Ele tá fora de si." E o Kuzo continua: "Yoichi Izag é uma horripilante máquina de futebol." O Onazi concorda com ele e diz: "Ele é o egoísta mais horripilante que já vimos no nosso mundo pequeno. Mas ele esmagou esse pequeno mundo para nós. Ele é o jogador de futebol supremo. Obrigado, Yoichi Izag. Eu estou feliz que eu pude te conhecer aqui." A gente vê que a equipe da Nigéria fica até meio surpresa com essas falas do Onazi e o Izag diz: "Você criou uma boa lembrança?" E o Onazi dá um sorriso dizendo: "Ah, cala a boca. Isso não vai acabar só como uma memória. Eu vou te ultrapassar algum dia. Só espere, Yoichi Izag." E o Izag diz: "Essa é a curiosidade egoísta que eu quero ver. Vamos nos ver de novo." E na moral, essa página dupla aqui, deles fazendo um toquinho de mão, prova o quanto o Izag só é cuzão com quem merece ser cuzão. E com essa página dupla incrível, acabamos o jogo do Japão contra a Nigéria pela Copa do Mundo Sub-20.